Bom dia, nono ano, tudo bom com vocês? Estamos começando mais uma aula de física hoje e ela começa com um aviso para vocês. Gente, essa aula ela já está introduzindo o livro 2 de vocês, que a gente vai dar continuidade à força, certo? Mais força, professor, certo? A gente vai estudar mais alguns tipos de forças e hoje eu quero que vocês parem agora esse vídeo, nesse exato segundo, peguem o caderno e comecem a fazer as anotações. Gente, só lembrando que o nono ano eu já fechei a nota de atividade, certo? Infelizmente, algumas pessoas eu entrei em contato e não me responderam. Vida que segue. Mas continuem fazendo as atividades, continuem me perguntando, que a gente está aqui disponível para isso. Olha só, no mapa mental que vocês vão ver hoje, a gente vai trabalhar outros tipos de força. Bota esse nome no meio. Outros tipos de força. Certo? Esse aqui é o nosso assunto. O primeiro que a gente vai estudar é um que é bem conhecido da gente lá do 8º ano, que é a força-peso. A força-peso, como vocês sabem, ela é um cálculo físico em que a gente pega a massa do indivíduo e multiplica pela gravidade onde ele está. Aqui na Terra a gente tem a gravidade de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Lembra que a gravidade ela é uma aceleração, certo? Muita gente acha que a gravidade é uma força, mas na verdade ela é uma aceleração. Olha só, para calcular o peso de qualquer pessoa, qualquer objeto, a gente vai utilizar P é igual a M vezes G, ou seja, massa vezes gravidade. O G, que é a gravidade, ela é dada em metros por segundo ao quadrado, o M em kg e o P é dado em newtons. Lembra sempre, nono ano, que isso não é nem para você estar com dúvida ainda, que massa é diferente de peso. Quando eu subo na balança, eu não vejo o meu peso, eu vejo a minha massa. Para calcular o peso, eu teria que multiplicar pela gravidade. Então, vamos ver, eu tenho massa de 90 quilos. Logo, meu peso será vezes a gravidade de onde eu estou, que é a Terra, que é aproximadamente 10. Logo, vai ter massa vezes gravidade, 90 vezes 10, a gente tem 900 newtons, certo? Massa é a quantidade de matéria. E o peso é justamente essa grandeza física que vai estar sendo calculada pela multiplicação da sua massa, da quantidade de matéria pela gravidade, onde você se encontra. Essa foi a primeira força que a gente viu nova. Outra força que também é nova para vocês, ó. Na verdade, essa também não é nem tão nova, certo? Outra força é a força normal. Essa daqui, eu lembro que no 8º ano A, que é o de Igor com Caio, eu fiz um experimento, coloquei sentado na cadeira e disse, gente, qual é a força que ele está aplicando aqui nessa cadeira? Ele estava aplicando uma força para baixo, que era a força peso. E pelas leis de Newton, quando você aplica uma força, essa força ela é devolvida. Essa força que é devolvida, a gente chama de força normal. Então, veja só, se eu tenho aqui um bloco de qualquer coisa, e ele está sobre uma superfície, certo? Para baixo, ele vai estar aplicando uma força, que é a força peso dele. A ação dele é aplicar a força peso. A reação do chão é aplicar sobre ele a força normal. Essa força normal é chamada de força N, e ela acontece em todos os casos. É através dessa força normal que a gente verifica a terceira lei de Newton, certo? A normal é a comprovação de que a terceira lei de Newton está correta. O bloco aplica o peso dele para baixo e
O chão aplica para ele a normal. A normal e o peso, elas são iguais, viu? Elas têm o mesmo valor. Só que a direção delas são diferentes. Veja só, aqui eu estou indo para baixo, aqui eu estou indo para cima. Então, como elas estão com sentidos diferentes e têm o mesmo valor, ela se anula. É também por conta da força normal que a gente consegue caminhar, que a gente consegue pular, que a gente consegue fazer todas as nossas atividades aqui na Terra, certo? É uma força muito importante, principalmente para outra força que a gente vai estudar hoje, que é chamada de força atrito. Além dessa, gente, a gente também vai conhecer hoje uma força que é justamente a que eu falei, que é a força atrito. A força atrito, diferente dessas outras que a gente acabou de ver, ela é a força que impede o movimento de acontecer. É a força que tem como objetivo causar uma resistência ao movimento, certo? Então ela é a força que impede o movimento de acontecer. Certo? Como eu calculo essa força, professor? Essa força ela é calculada através dessa fórmula. Φ é igual a μ, que é o coeficiente de atrito, multiplicado pela normal. Professor, que coisa complicada. Realmente esse assunto ele é mais do ensino médio, vocês vão ver apenas a teoria dele, certo? Então suponha que você tem aqui esse mesmo bloco que a gente desenhou na questão ali anterior. Esse bloco, ele está aqui no chão, certo? Para baixo eu vou ter a força peso, para cima eu vou ter a força normal, e impedindo que esse bloco entre em movimento, aqui ó, eu vou ter a FAT, que é a força de atrito. Ela vai estar impedindo, então eu preciso aplicar uma força sobre esse bloco, que eu vou chamar de força F, que ela precisa ser maior do que a força de atrito para que ele entre em movimento. Preste atenção, se eu tenho aqui essa estante, que vocês não estão vendo, mas que eu começo a empurrar ela, se a minha força for menor do que a de atrito, menor do que a força de resistência, ela não vai sair do lugar. Então eu preciso aplicar uma força de maior intensidade para que esse móvel, para que esse corpo ele comece a entrar em movimento. É daí, gente, que vai surgir dois nomes que eu já falei no 8º ano para vocês. Vai surgir o atrito estático e o atrito dinâmico. Cinético, na verdade. Olha só. O atrito estático, ele ocorre quando o objeto, botar o objeto ou corpo, está em repouso. E o cinético, objeto em movimento. Existem dois tipos de atrito. Veja só, aqui se eu colocar a minha mão, ela está tendo um atrito com um quadro, certo? Eu vou começar a tentar mexer esse quadro, se ele cair, a culpa é de vocês. Eu estou tentando mexer, eu não estou conseguindo mexer. Então, a força que eu estou aplicando, ela é menor do que o atrito estático. Eu não estou conseguindo fazer com que esse quadro se mova. Agora, se eu aplicasse uma força maior, ela vencia o atrito estático e começava a ter o atrito cinético, que é quando o corpo está em movimento, certo? E, gente, agora, sempre que eu vou gravar vídeo pro 9º ano, alguém está atrapalhando. Eu não sei se está dando para escutar, mas eu estou vendo o liquidificador ligado. Eu vou já lá ver quem é que está com esse liquidificador ligado. Ai, Jesus. Perdão. Bora lá. De novo, o atrito estático é quando o corpo ele está em repouso. E o atrito cinético é quando ele está em movimento. Porque mesmo o corpo estando em movimento,
ainda vai existir a força atrito impedindo que ele se movimente. É como se fosse uma resistência sempre ao movimento. Essa resistência na física a gente chama de força de atrito. Já estou vendo Sofia se perguntando o que é isso daqui, pelo amor de Deus. Esse aqui chama de μ, é uma letra grega que ela significa coeficiente de atrito, certo? Eu vou até colocar aqui, ó. Coeficiente de atrito, certo? Professor, no nono ano a gente calcula isso? Não, no nono ano você precisa entender que a força de atrito existe, o que é a força de atrito e quais são os tipos de atrito. O atrito estático, quando ele está em repouso, e o cinético, quando ele está em movimento. Veja só que interessante esse gráfico aqui, ó. Que eu vou fazer para vocês. Aqui, gente, vai ser o gráfico de força e aqui de tempo, certo? Quando o móvel está em repouso, ou seja, a força ela é pequena, aqui eu tenho o atrito estático, certo? O atrito estático. Quando a força ela é suficiente para vencer o atrito estático, eu vou ter o atrito cinético. Mas e o atrito cinético ele vai continuar até que ele consiga novamente parar essa força e o atrito estático volte a acontecer. Aqui é como se fosse o zero, certo? Apliquei a força, venci o atrito. Vamos dizer que a força para movimentar o corpo era de 20 newtons. Venci o atrito estático, começou o atrito cinético, porque vai continuar impedindo o movimento. Depois a força foi se desgastando. Lembra que nenhuma força vai durar eternamente, que vai ter a resistência. E voltou para o atrito estático. Ele vai ficar novamente em repouso. É até fácil de memorizar isso pela própria nomenclatura. Estático lembra algo que é parado e cinético lembra movimento. Então você pode fazer essa associação. Professor, acabou? Não, não acabou. Eu vou sair da frente para vocês tirarem um print e vamos ver mais um tipo de força. Pronto? Acho que já dá para voltar. Vamos lá. Olha só, eu vou só apagar aqui esse gráfico, que vocês precisam ter ele aí. E agora a gente vai falar do último tipo de força de hoje, que é a força centrípeta. Nela eu vou pegar aqui meu resumozinho, só para me fazer esse desenho aqui, senão não lembro. Força só para me desenhar isso aqui. Olha só essa roda gigante aí, bonitinha, que eu tenho que lembrar onde é que eu tenho que colocar. Veja só que a força centrípeta é aquela força que acho que vocês já devem ter visto numa máquina de lavar, quando ela começa a girar, que ela desenvolve um movimento circular. Lembre que aqui a gente já trabalha com movimento circular. Certo? Movimento circular que tem a forma de um círculo. A força centrípeta é aquela que a gente pode, por exemplo, utilizar aqui, ó, no ventilador. Certo? Quando ele começa a girar, existe uma força que direciona para o centro dela. Essa força que é direcionada para o centro, ela é chamada de força centrípeta. Ela puxa o corpo para o centro. Certo? Ela puxa o corpo para o centro. Como é que eu calculo essa força? Essa força ela é calculada da seguinte forma. Força centrípeta, que a gente chama de FCP, é calculada através da massa do corpo multiplicado pela aceleração centrípeta. Aí olha só, a fórmula de aceleração centrípeta, essa fórmula a gente vai usar, certo? Ela é calculada da seguinte forma.
velocidade ao quadrado dividido pelo raio da circunferência em que está sendo trabalhada. Vou explicar novamente para não ficar dúvidas. Hoje a gente trabalhou 4 tipos de forças. A força peso, que ela já é conhecida por vocês, a força normal e essas aqui, que é atrito e centrípetas, que são novas. Vamos recapitular. A força atrito é aquela que impede o movimento de acontecer. Como eu calculo ela? Φ é igual a μ vezes normal. Esse μ é o coeficiente de atrito. Cada superfície tem um atrito diferente. Eu não posso dizer que o atrito do gelo é igual ao da madeira, que é igual ao do ferro. Então, esse coeficiente vai mudar de questão para questão. Eu vou calcular no nono ano, professor? Não. O que é que eu preciso saber no nono ano? Que existem 2 tipos de atrito. O estático e o cinético. O estático, que é o que quando o corpo está em repouso, e o cinético, que é quando o corpo está em movimento. Beleza, professor? Entendi e anotei. A força centrípeta é aquela que puxa o corpo para o centro, certo? Eu botei aqui o exemplo da roda gigante, ó, que ela começa a girar e sempre vai ter a força, ó, puxando ela para o centro. Essa força que puxa esse corpo para o centro é chamada de força centrípeta. Para calcular essa força, eu faço massa vezes a aceleração centrípeta. E para calcular a aceleração centrípeta, eu vou utilizar essa formulazinha daqui, ó. Velocidade ao quadrado dividido por o raio. Lembre-se que força, vou colocar a unidade de medida. Força é dada em Newton, massa é dada em quilo, aceleração é dada em metros por segundo ao quadrado, velocidade é metros por segundo e esse raio ele vai ser em metros, certo? Gente, esse daqui é a aula de introdução. Eu sei que vocês não estão com o livro 2 ainda, mas calma. E eu quero que vocês copiem isso no caderno, respondam as questões que eu propus na plataforma, que vai ser só mais teóricas para vocês escreverem mesmo sobre isso que a gente viu. E na próxima aula, já com o livro, vocês vão vão receber o livro essa semana, vocês vão pegar e fazer um resumozinho em casa, não precisa me mandar, só quero que vocês leiam o material e que a gente vai começar a trabalhar as questões, porque você sabe que física você só aprende também com a prática. Eu posso muito bem aqui calcular várias fórmulas de peso, de normal, de atrito e de centrípeta, mas como vocês estão sem o material, eu vou aguardar, certo? Ó, vejam só esse mapa mental maravilhoso que eu fiz para vocês no ano, copiem no caderno, e esse mapa aqui, vocês estão tendo essa aula na terça, então quando for a quinta-feira, no mais tardar às 8 horas da manhã, eu já tenho que ter recebido esse mapa mental, certo, gente? Assistam o vídeo novamente, voltem. Qualquer dúvida, comecem a me perguntar já sobre esses tipos de força. E deixem no comentário aqui a palavra, olha só, que agora eu vou fazer isso para saber quem está assistindo. Vocês vão colocar o nome de vocês que assistir esse vídeo até o final, certo? Se eu não ver o nome de cada um aí nos comentários, é porque você não está assistindo. Essa é uma forma de presença que eu vou ver agora, ok? Obrigado, nono ano, e até a próxima aula, certo?